todos, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Tobias. Então, gente, mais uma vez eu estou trazendo uma videoaula aí para vocês, turma da PC20, turma de análises clínicas, né? Como foi prometido, eu trago um vídeo, né, falando sobre um novo conteúdo da nossa disciplina. E a matéria que hoje eu vou falar para vocês é sobre as bactérias, né, que são cocos gram-positivos, e a gente vai chamar de streptococcus, tá bom? Na última aula eu falei sobre os estafilococos, disse o que é caracterizado em estafilococos, disse os betas, alfa-hemolíticos, falei sobre a classificação, estafilococcus aureus, epidermides, entre outros. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre streptococcus, tá? Bom, vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, né, os streptococcus, eles são cocos, né, gram-positivos, porque no momento que a gente faz a coloração de gram, a gente consegue observar o corante, né, azul de metileno, fixado ali na parede dessas bactérias. Bom, eles são caracterizados também, streptococcus, porque eles são organizados em cadeias, diferente de estafilococos, que eles têm um formato semelhante a um cacho de uva, né? E isso é muito na teoria, porque na prática a gente sabe que o que vai mesmo caracterizar entre um e outro é o teste que a gente chama de catalase, né? Catalase positivo, catalase negativo, não é isso? Por isso que eu falei para vocês anteriormente que os streptococcus sempre serão catalase negativos e os estafilococcus sempre serão catalase positivo. Para quem esqueceu o que é uma catalase, né, aconselho você observar o vídeo anterior a este, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de streptococcus, tá? Fora as observações que eu falei, a gente tem que entender que os streptococcus, eles também possuem uma classificação. Por quê? Porque streptococcus nós temos vários, tá? Quando a gente fala em formato de cadeia, a gente está falando da morfologia. Mas dentro dessa morfologia há uma classificação, ok? Ou seja, subtipos. Por exemplo, nós temos os streptococcus, que nós chamamos de piogenes, streptococcus agalati, streptococcus viridis e streptococcus pneumoniae. Tá bom? É assim que se pronuncia. Bom, o que acontece? Cada streptococcus, como você consegue observar nesse slide, cada um ele é caracterizado por uma doença que vai ocasionar no indivíduo, tá? E essa doença é uma doença típica desse tipo de micro-organismo. Logicamente que a gente vai observar muito o local onde está se manifestando essa doença. A saber, o Streptococcus pyogenes, ele é típico de dar faringite, tá, nas pessoas, principalmente em crianças. Então, geralmente, quando a pessoa ela tem uma faringite, geralmente se dá por essa bactéria, tá? Bom, vamos lá. Bom, falando do Streptococcus pyogenes, a gente vai entender o seguinte: esse primeiro tipo de bactéria, ela causa, na maioria das vezes, faringite bacteriana. O que seria isso? A inflamação da faringe, tá? Ela vai causar celulite, tá? E também ela é uma importante causa de impetigo. Ela também vai causar uma coisa que a gente chama de fascite necrosante e síndrome do choque tóxico, tá? Por que isso vai acontecer? Esse tipo de bactéria, geralmente, ela fica abrigada em tecidos epiteliais. E também esse tipo de bactéria gosta muito de ficar exclusivamente nas áreas ali da cavidade oral, tá? Esse tipo ali de bactéria. Tudo bem? Tranquilo? E além disso, né, ela pode causar febre reumática, né, e glomerulonefrite aguda, né? A gente vai ter o Streptococcus agalati, né? É a principal causa de sepse e meningite neonatais. A gente vai observar o porquê que ele faz isso. A gente tem o Streptococcus viridis, a causa mais comum é de endocardite. E a gente tem o Staphylococcus pneumoniae, que no caso vai ocasionar a pneumonia, sinusite e a otite média, né? Que no caso é inflamação, tá? No ouvido médio. Pois bem, o que vai acontecer nisso aqui, gente? A gente tem que entender o seguinte: essas são as bactérias que elas são de maior importância na área médica, tá? Dentro da microbiologia. Só que a gente vai entender o seguinte: adiantando o slide
após esse, a gente tem que entender que os Streptococcus, eles têm uma divisão, tá? Porque os Streptococcus a gente tem 20 espécies diferentes. E o que acontece? Esses Streptococcus, nós também podemos dividir em fileiras, fila A, fila B, fila C, vai até a letra T. O que vai acontecer? Os Streptococcus do grupo A, que no caso é a primeira fileira, eles são bactérias que elas são piogênicas. O que seria uma bactéria piogênica? Bactéria piogênica é um tipo de bactéria que ela ocasiona pus. Então isso é interessante você saber. Por quê? Porque no momento ali de fazer a fagocitose, ela consegue ali destruir, ou o fagócito, né, e o macrófago, ele consegue destruir essa bactéria. E aí dá esse exudato que a gente chama de pus. Então bactérias piogênicas, elas são bactérias formadoras de pus. E por ela ser esse tipo de bactéria formadora de pus, é típico da classificação A. Então a classificação A, elas são bactérias piogênicas, e também elas são bactérias que elas são responsáveis por causar erupções cutâneas. Então, a maioria das bactérias a maioria das bactérias do grupo A que causam erupções cutâneas, a gente vai dar esta classificação, tá bom? Do grupo B, as bactérias pertencentes ao grupo B, elas vão abrigar onde? Elas estão presentes no intestino, nos órgãos genitais femininos, podendo ocasionar septicemia e também infecções neonatais. Por exemplo, o Streptococcus pyogenes, ele é um tipo de Streptococcus do grupo A. Por quê? Porque, como eu estou falando para você, essa bactéria, ela causa o quê? Ela causa lesões, ela causa erupções cutâneas. Já o Streptococcus agalati, aonde é que ele vai se abrigar? Ele vai se abrigar geralmente na genitália feminina. Por isso que ele vai ocasionar meningite neonatal. Porque no momento ali do trabalho de parto, aquela criança, ela, ao ser expelida ali do útero, ela acaba ali passando ali o rostinho dela no canal vaginal, e se tiver ali alguma bactéria, o que vai acontecer? Ela suga aquele micro-organismo, né? Suga, que eu digo, de maneira grotesca. Né? Ela se contamina ali, e esse micro-organismo ele consegue colonizar ali o trato ali respiratório daquela criança, e infelizmente vai ocasionar esse tipo de doença que a gente vai chamar de meningite neonatal. Então, é interessante a gente saber, porque a gente sabendo o grupo, a gente já consegue matar algumas bactérias. Tá bom? Vamos lá. Passando aqui para vocês. Deu tilt? Bom. Vamos. Foi. Bom. O primeiro micro-organismo que eu quero falar do Streptococcus pyogenes. Né? Então, o que é interessante a gente saber? O Streptococcus pyogenes, ele é um beta-hemolítico de grupo A. Então, o que significa isso, beta-hemolítico do grupo A? Beta-hemolítico significa o seguinte, significa que no momento quando a gente for colonizar esse micro-organismo, ele consegue fazer a quebra da hemácia de maneira completa. Então, o que a gente vai conseguir observar? A gente observa que no local ali daquela zona de cultura, a gente observa uma zona clara, tá? Diferentemente num Streptococcus, que ele é alfa-hemolítico, que a gente consegue observar uma zona esverdeada. Então isso é importante a gente saber. Quando a gente está falando de Streptococcus beta-hemolítico, significa o quê? Que a lise, né, ou melhor, a hemólise, ela é completa. Logo, a zona é o quê? A zona de disseminação do micro-organismo é o quê? De maneira clara. Agora, se ele fosse alfa-hemolítico, a hemólise seria o quê? Incompleta. Por ela ser incompleta, logo o local onde a gente disseminou o micro-organismo teria uma coloração o quê? Esverdeada. Tá bom? Bom, alguém pode me perguntar aí talvez, mas professor, mas por que acontece isso? Lembra do vídeo anterior? O principal meio da gente colonizar esse micro-organismo, para a gente ter ali um meio de cultura para o diagnóstico laboratorial, a gente vai utilizar uma placa que a gente chama de agar-sangue. Por quê? O agar-sangue é um meio de cultura muito bom para esse tipo de micro-organismo, justamente porque ele consegue fazer esse trabalho de quebra de hemácias. E o agar-sangue, o que ele tem dentro dele? Ele tem plasma sanguíneo e hemácias.
Então a gente faz justamente a colonização desse micro-organismo nesse meio de cultura para a gente ter uma melhor visualização e ter um diagnóstico mais claro e efetivo, tá? Bom, além disso, eu coloquei para vocês que ele é do grupo A, por quê? Porque ele é um tipo de micro-organismo, como eu havia falado anteriormente, que ele vai fazer o quê? Ele é responsável por erupções cutâneas. Então isso é importante a gente saber. Então, a gente tem, mais uma vez, né? Grupo A, grupo B, grupo D, né? Embora eu não falei, o grupo D são micro-organismos que se encontram, né, especialmente em todo o nosso organismo, tá? Só que a gente vai entender que ele não consegue se disseminar por causa que a gente vai ter uma flora, né, uma microbiota ali. A gente vai entender nos outros slides, né, sobre microbiota, então isso é importante você saber, tá? Bom, além disso, o que acontece? O Streptococcus pyogenes, ele apresenta uma proteína M, né? Impede a ligação do C3b à ação antifagocitária. O que significa isso? Apresenta proteína M. O que seria isso? Vamos lá. A proteína M, a gente tem que entender que ela é um tipo de proteína que ela se encontra presente na parede celular das bactérias, especificamente da bactéria que é Streptococcus. E o que acontece essa proteína que ela se encontra na parede celular dessa bactéria? Essa proteína ela vai impedir a ligação de um tipo de substância que a gente chama de C3b. O que é essa substância C3b? Você que já estudou, né, anatomia, lembra daquele processo que todo mundo conhece como fagocitose? Lembra disso? Se eu falar para você fagocitose, você vai entender nesse momento que é o quê? Que é o momento que a nossa célula de defesa ela vai englobar um micro-organismo para tentar destruir, certo? Só que a nível mais profundo, mais acadêmico, a gente tem que entender que para esse processo ocorrer, tem que ter, na realidade, um receptor, tem que ter uma chave, tem que ter algo que liga a nossa célula ao micro-organismo. Essa ligação ela se dá justamente por essa substância, que a gente chama de C3b. Essa substância, para quem não conhece, né, essa substância é o seguinte, ela é um tipo de proteína plasmática no nosso sangue. E esse tipo de proteína plasmática, ela facilita a ligação da nossa célula imunológica ao patógeno. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um tipo de micro-organismo, tá, que ele apresenta essa estrutura que faz com que esse C3b ele não se ligue ao patógeno, né, e a célula de defesa, o que vai acontecer? A fagocitose ela não vai ocorrer. Por isso que essa proteína que se encontra na parede celular dessa bactéria, ela vai fazer justamente essa ação de antifagocitária, ou seja, ela é um tipo de bactéria que o corpo tentar combater é muito difícil, tá bom? Então isso é importante a gente saber. Outra coisa também interessante é o seguinte, essas células elas conseguem invadir, né, as células epiteliais através também dessa proteína, tá? Então esse PTN significa proteína M, ok? Então, além dessa proteína M, ela fazer a ação antifagocitária, ela também faz com que esse tipo de micro-organismo ele venha a se aderir às células epiteliais. Né? Célula epitelial faz parte do tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? O tecido de revestimento. Por isso que esse tipo de bactéria ela consegue justamente atingir o que? A região da faringe e também ela pode migrar para a região o que? Dos rins, que vai ocasionar a doença que eu havia falado para vocês. Cadê? Ó? Que é glomerulonefrite aguda. Tá? Outra coisa também a gente tem que entender em relação a esse tipo de bactéria é o seguinte, essa bactéria ela causa exotoxinas, tá? O que seria isso? O que é uma bactéria que causa exotoxinas e o que é uma bactéria que causa endotoxinas?
Preste atenção. Bactéria que causa exotoxina é uma bactéria que ela produz a toxina. Então, ela vai produzir a toxina. No caso do Streptococcus pyogenes, ela vai produzir uma toxina com que faz com que as células T elas venham aumentar a sua produção. E essa produção em excesso faz com que venha apresentar um tipo de substância que causa inflamação, que a gente chama de citocina. E essa substância também em excesso vai fazer com que nós tenhamos o que? O choque, que nós chamamos de choque tóxico, estreptocócito. O que significa isso? O camarada ele vai entrar num quadro de alta inflamação do corpo e isso vai levar ele a um choque anafilático, tá bom? Diferentemente das bactérias que a gente chama de endotoxinas. O que são endotoxinas? No momento que as bactérias elas são deflagradas, ou seja, elas morrem, elas liberam ali as suas toxinas que estavam presentes dentro do interior da sua parede, tá bom? Qual é a importância de a gente saber disso? A importância é que as bactérias que elas liberam toxinas, elas são mais agressivas em comparação às bactérias que elas são endotoxinas. Tá? Geralmente uma bactéria endotoxina, entre aspas, ela é mais fácil de tratar em comparação a uma bactéria que é exotoxina. Tá bom? Tranquilo? Bom, o que eu ia falar? Ah, tá. Outra coisa também, além desse tipo de liberação, ela também apresenta streptoquinases. O que significa esse streptoquinases? Ela vai atuar também na deflagração de coágulos, né? Então ela vai causar ali degradação de coágulos, ela catalisa a difibrina, tá? Outra coisa, ou seja, ela faz o rompimento ali dos coágulos, né? Intensificando ali as hemorragias. Ela também vai fazer streptolisinas, ou seja, ela é um tipo de ferramenta que essa bactéria possui, quebrar trombócitos, leucócitos, eritrócitos, tá? Então isso é bastante comum desse tipo de bactéria, tá? Por que a gente está falando essas coisas para vocês, né? Eu vou voltar um pouquinho para não ir muito à frente, né? Para quem não está entendendo. Bom, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está falando de bactéria, a gente tem que entender aonde essa bactéria ela vai invadir o meu corpo, tá? Eu não estou falando do local onde teve a colonização. Eu estou falando que quando ela entra dentro do meu corpo, ela vai fazer uma coisa que a gente chama de invasão. Então, antes de uma bactéria, presta atenção, antes de uma bactéria causar a inflamação, né, ou melhor dizendo, antes da bactéria ocasionar a infecção, ela vai fazer uma coisa que a gente chama de invasão. Então, aonde essa bactéria ela vai invadir? Por exemplo, nesse caso aqui dessa bactéria, a gente está conseguindo observar que essa bactéria ela vai invadir o que? O sistema sanguíneo. E o sistema sanguíneo que ela vai justamente ali pegar é a parte de coagulação. Então, no momento que ela entra ali na corrente sanguínea, ou seja, a invasão dela se dá por ali, o que ela vai fazer? Ela começa a quebrar coágulo, ela começa a quebrar trombócito, que é uma célula ali que faz parte do processo de coagulação, ela consegue quebrar ali leucócito, ela consegue quebrar o que? Eritrócito. Então, esses dois últimos, leucócito e eritrócito, faz jus ao que eu tinha falado para vocês, que é o quê? Que é a formação de pus. Tá bom? Então, isso é importante a gente saber, que antes de uma célula, antes de uma bactéria causar o processo de infecção, existe uma coisa que nós chamamos de invasão. Tá? Papel e caneta aí agora aí para você entender. As bactérias elas podem causar vários tipos de invasões. Por exemplo, quando uma bactéria ela causa a disseminação, né, quando a bactéria ela causa a quebra de colágeno, de ácido hialurônico e isso permite a disseminação desse micro-organismo para o tecido do subcutâneo, a gente fala que essa invasão ela foi por colagenase e hialuronidase, ou seja, ela quebra colágeno e quebra ácido hialurônico, tá? Isso é interessante porque essa bactéria Streptococcus pyogenes, embora não está aqui escrito,
ela também vai fazer colagenase e hialuronidase, ou seja, ela quebra colágeno e ácido hialurônico, perdão. E o que, que vai acontecer quando eu estou quebrando colágeno e ácido hialurônico? Isso faz com que a gente venha a ter uma coisa que nós chamamos de celulite, tá? Porque esses tipos de estruturas que eu havia falado para vocês é pertencente ao tecido epitelial. E o tecido epitelial que nós temos a gente chama de pele. Então, por justamente ela invadir também a pele, olha só que legal, quebrando os colágenos e o ácido hialurônico, ela vai fazer uma doença que a gente chama de celulite. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra coisa também interessante a gente falar da invasão bacteriana é que algumas bactérias elas conseguem, quando elas entram na corrente sanguínea, né, ou seja, quando elas invadem a corrente sanguínea, algumas bactérias elas conseguem quebrar a imunoglobulina A. E qual é a função dessa imunoglobulina A? Essa imunoglobulina pertencente ao nosso sangue, ela é importante por quê? Porque ela é um tipo de mecanismo de defesa contra micro-organismos. Só que tem bactéria que consegue quebrar essa imunoglobulina. Logo, quando eu quebro essa imunoglobulina, vai dar um nome, que a gente chama de protease de imunoglobulina A, ou seja, existe bactéria que ela é capaz de deflagrar a imunoglobulina A, que a gente também pode chamar de IgA, tá? E isso vai permitir o quê? A adesão do micro-organismo às membranas das mucosas, ou seja, ela consegue invadir, né, as células sanguíneas, ela consegue, ou melhor, invadir todo o revestimento ali das artérias e veias. Então isso é importante você saber. Outra coisa também, quando a gente está falando de invasão, tem células que ela consegue invadir os neutrófilos. E por ela conseguir invadir os neutrófilos e macrófagos, ela vai ter um nome, né? Vai ter um nome dessa ação. A gente chama de leucocidinas. Então, quando a gente fala, ó, tem uma bactéria que ela tem uma leucocidina, o que, que significa isso? É uma bactéria que ela é capaz de destruir neutrófilo e macrófago. Quando a gente fala que ó, uma bactéria ela apresenta protease imunoglobulina A, o que, que significa? Significa que é uma bactéria que ela é capaz de destruir o que? A IgA, que é a imunoglobulina A. Quando a gente fala que é uma bactéria, né, ela apresenta colagenase e hialuronidase, a gente está falando o quê? Que é uma bactéria que ela consegue o quê? Degradar, destruir colágeno e ácido hialurônico. Deu para entender isso? Tranquilo? Tá? E o que, que vai acontecer? Só para você ter noção, tá? As bactérias que elas são cocos gram-positivos, elas apresentam proteína M, tá? Então isso é importante você saber. Tanto o cocos positivo como o gram negativo apresenta proteína M, só que é mais específico a proteína M em cocos gram positivos, que no caso é a bactéria aqui que eu estou apresentando a vocês. Tá bom? Tranquilo? Bom, deixa eu ver aqui o que é para falar também. Sim. O que, que vai acontecer? A gente tem um teste, tá? Para a gente classificar os streptococcus piógenes. Tá? Esse teste é o que a gente chama de teste de bacitracina. O que seria o teste de bacitracina? A gente vai pegar ali um suave, a gente vai fazer o esfregaço ali na faringe daquele indivíduo. Tudo bem? A gente vai fazer o esfregaço, né? Ou seja, a gente vai coletar aquele material na parte posterior da faringe e também ali nas tonsilas palatinas. Professor, o que é tonsila palatina? Tonsila palatina é o que antigamente a gente chamava de amídula, tá? A amídula hoje em dia a gente chama de tonsila palatina. É o novo nome agora que nós damos devido ali à Sociedade Brasileira de Anatomia, tá? Então, atualmente a gente chama de tonsila palatina. Professor, mas eu gosto de chamar de amígdala. Mas você é um camarada que é esperto, você gosta de estudar, você gosta de capacitar, é bom você falar ali direitinho. Continuando a explicação, a gente vai justamente fazer o esfregaço nessas regiões e a gente vai pegar esse suave e a gente vai disseminar, tá? Em sentido horizontal e vertical aqui nessa placa de agar sangue. E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai separar a gente vai separar esse disco,
nenhuma parte superior e inferior. E a gente vai colocar, cadê aqui a setinha? A gente vai colocar um disco contendo esse tipo de antibiótico. Esse antibiótico é o que a gente chama de bacitracina, perdão. O que vai acontecer aqui? Se você reparar bem, no momento que a gente colocou esse disco, a gente observa ao redor, em todo esse local aqui, tá? Essa parte superior, a gente observa que não houve o crescimento do micro-organismo ao redor desse disco. Logo, se não houve o crescimento do micro-organismo nesse disco, a gente vai chamar que é Streptococcus pyogenes. Além do mais, a zona desse disco ao redor é uma zona que é clara, diferentemente da parte inferior, que também contém um disco. Ou seja, por mais que eu coloquei um disco contendo o antibiótico, houve o crescimento nesse disco. Tudo bem? Não houve aqui uma separação, ó. Cadê a setinha, ó? O disco está aqui, a gente consegue observar a separação, ó. Tá vendo? Essas bactérias aqui, ó, elas não conseguiram se colonizar ao redor desse disco. Por isso forma uma zona clara aqui, tá? Diferentemente dessa parte aqui. Eu coloquei aqui o disco, o que aconteceu? As bactérias, elas conseguiram, ó, se manifestar aqui tranquilamente, sem contar que a zona aqui é uma zona que é esverdeada. Então, essa é a diferença que a gente faz para diferenciar um Streptococcus pyogenes, por exemplo, de um Streptococcus agalacti. Por quê? O Streptococcus agalacti, ele é, como se diz, ele é resistente à bacitracina, ao contrário do Streptococcus pyogenes. Tudo bem? Que ele é o quê? Que na realidade ele é inibido pelo micro-organismo, tá? Tem um vídeo aqui muito legal que eu quero apresentar aqui a vocês. Cadê aqui tá aqui? Que o rapaz, ele vai falar aqui, o profissional, perdão, ele vai falar muito legal sobre isso aqui pra gente, ó. Tá em inglês, mas não tem problema, ó. Bacitracina, teste para Streptococcus pyogenes. Aqui, ó. All right, on these two plates we have done a bacitracin test, and that's a test to see if you have strep pyogenes or not. Strep pyogenes is sensitive to bacitracin. In the plate on the left, we have streaked and put a disc on and incubated it for 24 hours. Ó, não sensível a bacitracina. Se você reparar bem, olha só, eu tenho duas placas aqui, dois materiais diferentes. Olha a cor desse tipo aqui de bactéria, não é uma cor esverdeada? Se é uma cor esverdeada, ela é o quê? Ela é alfa-hemolítico ou ela é beta-hemolítico? E aí? Streptococcus alfa-hemolítico. O Streptococcus pyogenes, ele é Streptococcus alfa-beta-hemolítico. Ele é beta-hemolítico. Então, nessa primeira cultura aqui, a gente já iria descartar pela coloração e também por isso aqui, ó. Olha só. Ele colocou aqui o disco de bacitracina, mas mesmo ele colocando o disco, ó, a bactéria conseguiu, ó, se colonizar. Diferentemente do segundo disco. Aí sim, aí quem a gente vai ter? Vai ter a bactéria que a gente está falando, que é o piógenes. Por quê? A coloração ela é clara, ela é esbranquiçada, e ao redor do disco não houve o quê? A colonização, não houve a multiplicação da bactéria. Ou seja, ela é o quê? Ela é, na realidade, ela não apresenta resistência à ação do antibiótico. Tudo bem? Ó, que ele vai terminar aqui de falar. Hours, and you can see that the disc, the bacteria grew right up to the disc, meaning it is not sensitive to bacitracin. On this plate, we streaked and put the disc on and incubated for 24 hours again. Ó, ela apresenta resistência aqui, ó. Por quê? Ó, ela é resistência, não, ela é sensível, perdão, à bacitracina, ó. Se ela é sensível, logo ela não pode o quê? Colonizar aqui ao redor do disco. A outra ela não é sensível, logo ela apresenta que resistência ao antibiótico. Ou seja, no caso aqui seria o que? Seria o agalactic. E no segundo disco seria o que? O piógenes. Beleza? Terminando.
And you can see in this case that there is a zone of inhibition around the disc, and that means that the organism is sensitive to bacitracin. And this is Strep pyogenes. Viu? And this is Pyogenes. Show de bola? Beleza? not. Mais uma vez. Viu como é que é legal? Alright. Terminando aqui, vamos voltar. Então, é justamente o que vai acontecer aqui, tá? Houve sensibilidade ao disco, zona clara, é o que? Ela é, na realidade, beta-hemolítico, e se ao redor não houve colonização no disco, ela é o que? Apresenta sensibilidade à bacitracina, logo é o que? Streptococcus pyogenes. Agora, houve uma zona esverdeada, não houve, sensibilidade ao antibiótico, é o que? H-Lact. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é uma diferença aqui que a gente dá. Outra coisa também, voltando, né, cadê minha setinha? Setinha aqui que me ajuda. Voltando aqui ao outro vídeo, só para não ficar aqui nas minhas palavras, tem um vídeo aqui, que é um vídeo de uma profissional, que ela fala justamente para a gente das ligações, né, da nossa célula de defesa a um tipo de micro-organismo, tá? Quando a gente está falando de fatores que ligam a ação fagocitária, essa ação fagocitária, né, ou melhor, essas proteínas que permitem a ligação, né, fagocitária, essas proteínas plasmáticas, elas fazem parte de um sistema que a gente chama de sistema complemento. Então, a gente tem esse tipo de sistema dentro do nosso sangue. Então, o que seria um sistema complemento? Sistema complemento são, na realidade, proteínas termolabes presentes no plasma ou no soro sanguíneo que atuam na quebra das bactérias ou no aumento da fagocitose das bactérias. Daí deriva o nome de complemento, isto é, complementa as atividades antibacterianas. Beleza? Esse sistema ele foi descoberto em 1890, tá, por dois médicos que a gente chama de Bordet e Gengel. Esses dois camaradas que descobriram esse sistema. Tá? Essas proteínas a gente também pode chamar de opsoninas, que vão fazer uma coisa que a gente chama de opocinação. Gente, tudo isso que eu estou falando vocês têm que escrever. Professor, o que é opocinação? Opocinação é um tipo de ação que essas proteínas fazem para potencializar a fagocitose. Ou seja, elas vão fazer com que anticorpos se liguem nas cápsulas, permitindo a fagocitose. Tá? Por isso que é uma coisa importante a gente saber. Lembra da cápsula bacteriana, que eu falei que ela serve para proteger a bactéria? Imagina se a gente tivesse uma bactéria que realmente tivesse isso, a gente nunca teria cura para nada. Mas graças a Deus, Papai do Céu ele colocou esse tipo de proteína no nosso sangue, porque ele vai fazer uma ponte ligando, tá, a minha célula ao micro-organismo. Tirando aqui das minhas palavras, tem um vídeo aqui que vai explicar melhor para a gente. Falar um pouco mais sobre as opsoninas. No vídeo Fagocitose parte 1, que tem aqui no canal, nós conversamos sobre como a primeira etapa desse processo, que é a etapa de reconhecimento, depende da ligação de alguma estrutura no patógeno com os receptores contidos no fagócito. Um exemplo disso é o receptor tipo TOL, ou TOL-like, que está presente nos fagócitos e que vai se ligar ao LPS presente em bactérias gram-negativas. Vai haver esse primeiro reconhecimento, depois uma fixação por meio de integrinas, e depois dessa ligação vão se seguir as etapas da fagocitose, como nós vimos no vídeo 1. Mas o que é que acontece se o nosso fagócito não tiver o receptor para nenhuma estrutura contida no patógeno? Como é que, mesmo assim, a fagocitose pode ocorrer se não houver essa primeira etapa, que é crucial para que ocorram as demais etapas? Bem, nesses casos, o nosso sistema imunológico vai se utilizar das chamadas opsoninas. Na imunidade inata, como exemplo, nós temos o C3b, que é um componente do sistema complemento, e Só uma observação. Quando ela fala de imunidade inata,
Imunidade inata, para quem não sabe, é um tipo de imunidade que nós nascemos, tá? É diferente da imunidade ativa que nós adquirimos através de, exemplo, a vacinação, tá? Proteína C reativa, que nós chamamos de PCR. Essas moléculas, elas vão se ligar, vão recobrir o patógeno, e aí os fagócitos contêm receptores agora que são específicos para poder se ligar com essas opsoninas. Ou seja, Ó, outra observação, lembra do C3b? Aqui, ó, a bactéria, o que ela faz? Ela bloqueia com que esse tipo de opsonina, até a profissional escreveu aqui, se ele impede com que esse tipo de opsonina se ligue, ó, a célula ela não consegue o quê? Matar, destruir a bactéria. Logo ela o quê? Ela é resistente. Por isso que a ação dela de provocar toxina no meu corpo é muito maior, tá? aqueles patógenos que antes não tinham nenhuma estrutura reconhecida e aí não conseguiam ser reconhecidos pelos fagócitos, agora tem um intermediário para que haja essa primeira etapa da fagocitose. Bem, para que possamos entender melhor como é que isso funciona, digamos que você seja um fagócito e vá a um restaurante. E lá no restaurante você peça uma carne que vai funcionar como o nosso patógeno. Na primeira situação, essa carne veio sem sal. E você não vai querer comer, ou então vai querer comer muito pouco. E aí, em uma segunda situação, essa carne ela vem temperada com sal. E aí você vai agora querer comer essa carne. Bem, nesse exemplo, o sal ele funciona como a nossa opsonina. Ele está opsonizando essa carne para poder facilitar a fagocitose para você. A palavra opsonina, inclusive, vem do grego opson, que significa tempero, condimento. E como é que essas opsoninas vão auxiliar na fagocitose? Bem, reforçando, né? O fagócito ele vai possuir um receptor que vai ser específico para essas opsoninas. E aí, essas moléculas vão funcionar como uma ponte entre o patógeno e o fagócito. E aí, então, vão conseguir facilitar a fagocitose, fazendo com que ocorra a primeira etapa. É importante ressaltar também que quanto mais opsoninas houverem recobrindo aquele patógeno, ou seja, quanto mais pontes entre o fagócito e o patógeno nós tivermos, mais intensa vai ser aquela fixação e o reconhecimento, que fazem parte, né, reforçando, mais uma vez, da primeira etapa da fagocitose, como foi explicado no vídeo Fagocitose Parte 1. Além disso, além das moléculas que já foram ditas que fazem parte da imunidade inata, na imunidade adquirida nós também temos produções de opsoninas e que são bem potentes. São os nossos conhecidos anticorpos. E dentre eles, a mais potente vai ser o anticorpo IgG. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender. E se vocês gostaram... E aí? Maneiro, né? Um videozinho. Vamos lá. Continuando aqui, trouxe só esse videozinho, né, pra gente entender a explicação anterior. Bom, eu saio do Piornis e eu entro aqui em outro tipo de Streptococcus, que a gente chama de agalacti, né? Bom, vamos lá. O Streptococcus agalacti, né? Ele é um tipo de Streptococcus, tá? Porque ele é pertencente ao grupo B, tá? Eu botei aqui beta-hemolítico, né? Bom, o que acontece nisso aqui? Ele é alfa-hemolítico, tá? O que vai acontecer? Ele é colonizador do trato gastrointestinal e do trato geniturinário. Por quê? Porque ele justamente é o grupo B dos Streptococcus. E bactéria pertencente ao grupo B, elas justamente vão colonizar o intestino e os órgãos genitais femininos, tá? É o que vai ocasionar nisso aqui. O que ele vai fazer? Ela causa, na realidade, infecção, né, em 60% das mulheres grávidas e também vai ocasionar o que? Em transmissão de neonato,
o que vai acontecer? Quando uma mulher ela tem esse tipo de bactéria no trato geniturinário, né, uma mulher no caso gestante, no momento que a criança ela passa no canal, ela vai acabar o quê? Ela vai acabar aderindo a essa bactéria, né? E essa bactéria ela vai aderir ali justamente no trato respiratório superior e vai fazer, infelizmente, com que essa criança ela venha ter meningite, né, neonatal. Essa meningite neonatal a gente também pode chamar de doença neonatal de início precoce, ou seja, a bactéria ela é adquirida durante a gestação, durante o parto, porém os sintomas eles só vão apresentar durante a primeira semana de nascimento, tá? E o que a gente vai observar? Essa criança ela vai ter bactéria na corrente sanguínea, que a gente chama de bacteremia, ela pode ter ali uma pneumonia e ela também pode ter ali uma meningite, tá? Justamente por essas bactérias. Isso é caracterizado de início precoce, ou seja, durante a primeira semana de nascimento, mas também a gente pode ter de início tardio, que geralmente demora entre 1 a 3 meses de vida. Isso se deve ao fato que a criança ainda não estava infectada, mas acabou se infectando por alguma via externa da mãe. Nesse caso temos ali a bacteremia com a meningite. Tá legal? Tranquilo? Então a gente consegue aqui observar ó, o grupo em cadeias, coloração aqui esverdeada. Tá bom? Tranquilo? Show? Mais uma vez, como é que a gente vai conseguir diferenciar? O Agalact ele não possui sensibilidade à bacitracina, tá? Então, esse aqui é um critério de diagnóstico do Streptococcus agalacti, tá? Se você reparar bem, ó, cadê, ó? A metade inferior da placa H-sangue exige beta-hemólise causada por Streptococcus do grupo B. E não há zona de inibição do crescimento ao redor do disco, tá? Aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos aqui agora para o Streptococcus pneumoniae, tá? O Streptococcus pneumoniae, eles são diplococos, tá? Em cadeias curtas. Então, ó, a gente consegue aqui observar diplococos em cadeias curtas, tá? Uma coisa interessante a gente observar aqui é o seguinte, esse Streptococcus em cadeias curtas, né? Ou seja, diplococos em cadeias curtas. Cadê aqui minha setinha? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Sumiu. Tá sumindo. Pera aí, voltou. Ela vai e volta. Se a gente observar, né, bem... Deixa eu dar aqui um zoom. Não consigo não. É como se fosse uma chama de uma vela, tá? Isso aqui é o que a gente chama de diplococos. O que vai acontecer? Ela é alfa-hemolítica, ou seja, a hemólise ela é incompleta, tá? Ela apresenta pneumolisina. O que é isso aí, pneumolisina? Ela quebra as células epiteliais ciliadas e diminui a fagocitose. Ou seja, onde é que a gente tem células epiteliais ciliadas? Onde é que a gente vai ter células que apresentam ali cílios? Células que vão corresponder ao trato aéreo respiratório superior. Então, toda a nossa faringe, toda a nossa traqueia, né, todos os nossos traqueias, brônquios, bronquíolos e segmentos, todos esses camaradas eles contêm cílios. E esses cílios é importante para quê? Para justamente carregar o muco, né, onde a gente vai fazer a expectoração. Então, esse tipo de... Sem contar que esses cílios, eles também vão permitir... eles vão prevenir com que as bactérias elas venham se aderir ali naquele tecido. Então, essa bactéria aqui, o que ela faz? Ela quebra esses tecidos epiteliais ciliados. Então, se eu quebro ele, consequentemente, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a fagocitose. E olha só que legal, ó, como eu falei anteriormente. Ela vai apresentar o quê? Protease imunoglobulina A, que a gente chama de IgA proteinase. O que ela vai fazer? Ela vai defragrar essa proteína, e defragrando essa proteína, o que acontece? Ela vai permitir a fixação, né? Ela permite a fixação dela, né? nos tecidos que apresentam membranas, né? De mucosa. É o que acontece. Esse tipo de proteína, né, IgA, geralmente ela está muito no trato aéreo respiratório, superior e inferior. Então, como ela consegue quebrar, ela vai se aderir justamente
a esse tipo de tecido. Uma coisa importante a gente saber é o seguinte: cada tipo de tecido, eu tenho um tipo ali de imunoglobulina, né, que vai prevenir uma fixação, a aderência de algum micro-organismo, tá? Outra coisa, ela apresenta fosfocolina. O que é fosfocolina? É a capacidade que a bactéria tem de se ligar a vasos sanguíneos. Então ela consegue fazer com que ela venha se ligar aos vasos, se disseminar na corrente sanguínea, causando ali septicemia. Quais as doenças que a gente vai ter? A gente vai ter uma pneumonia pneumocócica, tá? A gente vai ter uma otite média, a gente pode ter uma meningite pneumocócica, tá? E quais sinais que a gente vai ter? A gente vai ter febre, né? Porque ela vai ter ali exotoxinas, escarro ferruginosa. O que é escarro ferruginosa, né? Aquele escarro, aquela coloração, ela vai ter uma coloração mais escura, e também ela vai ocasionar no indivíduo uma dor pleural, né? Justamente ali pela capacidade que ela tem em focar justamente nesses tipos de tecido, tá? Bom, qual é o teste para a gente conseguir classificar a bactéria, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente tem um teste que a gente chama de teste de optoquina. O que é o teste de optoquina? O teste de optoquina é o seguinte: a bactéria ela apresenta sensibilidade ao antibiótico que a gente chama de optoquina. Então, o que vai acontecer? Por ela apresentar sensibilidade, ela não consegue colonizar, né, ao redor do disco. Então, se ela apresenta sensibilidade ao teste, aí é confirmado, aí no caso é confirmado o Streptococcus pneumoniae, tá bom? Tranquilo? Então, isso é importante a gente saber, tá? Vamos lá. Outra coisa, outro tipo de Streptococcus, a gente tem o Streptococcus viridans. Isso aqui que é legal, ó. O Streptococcus viridans, tá? Ele é um tipo de bactéria que ela justamente, o local dela, né? Ela se abriga normalmente na cavidade orofaríngea. Só que o que acontece nisso aqui? Essa bactéria ela possui uma grande habilidade de fixação. Essa habilidade de fixação que ela tem em superfícies é devido a uma substância que a gente chama de dextranas. Então, o que essa substância ela faz? Por essa bactéria ela fixar ali na cavidade orofaríngea, né, principalmente ali na cavidade oral, ela forma justamente ali o tártaro. Ela causa as cáries dentárias, que dificilmente a gente consegue ali retirar. Por isso que é um erro quando fala assim, existe aqui um enxaguante bucal que elimina 99,9% das bactérias. Isso é mentira, porque a gente não consegue eliminar esse tipo de bactéria com esse tipo de substância, porque ela adere literalmente à estrutura. Tá? Agora, qual o problema? O problema é que quando a gente tem esse tipo de bactéria, ocasionando ali das cáries, do tártaro, quando a gente vai fazer algum tipo de cirurgia e que há, na realidade, a disseminação dessa bactéria na corrente sanguínea, pode ser ali um corte ali, teve ali a bactéria ali na cavidade bucal, ela caiu ali na corrente sanguínea, o que ela vai fazer? No momento que ela entra ali na corrente sanguínea, ela pode invadir tanto o sistema cardíaco como o sistema nervoso. Quando ela invade o sistema cardíaco, o que acontece? Ela vai se fixar no interior da parede do coração. É o que a gente vai ter um processo que a gente chama de endocardite subaguda bacteriana, ou endocardite bacteriana subaguda. E o que vai acontecer? Isso causa a inflamação dentro dessa parede e faz com que o paciente ele venha o quê? Ele venha ir a óbito, né? É o que a gente consegue, cadê aqui o irmãozinho? A gente consegue aqui observar, ó. Isso aqui na verdade são colônias e colônias de bactéria no interior aqui do coração. Se a gente observar bem, ó, quem a gente vai ter aqui, ó? Lembra da anatomia do coração, ó? Que a gente tem aqui músculos papilares, trabéculas, não é isso? E aqui, ó, o que a gente teria aqui? Ó, as válvulas cardíacas, lembra disso? As cordas tendíneas, ó, completamente solidificadas. Com isso, o coração ele não consegue fazer ali o direcionamento, o camarada ele entra em colapso e ele morre, tá?
que vai acontecer? Vamos lá. Além do coração, se esse tipo de bactéria ela ir para o sistema nervoso, ela forma o que? Ela forma abscesso cerebral. Então isso é uma coisa importante você saber. Preste atenção. Quando a gente fala de AVC, tem muita gente que fala assim, a gente tem AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Não é isso que os outros falam? Também é chamado hemorrágico de derrame. Só que preste atenção, o AVC também pode ser ocasionado por cáries. Ué, como assim, Tobias? Ué, então tem o cárie e eu vou ter AVC? Lógico que não. Mas o que eu estou querendo falar para você é o seguinte, quando eu não trato as infecções que atingem a minha cavidade bucal ou oral, tanto faz o nome, se houver a disseminação dessa bactéria na corrente sanguínea, essa bactéria ela pode penetrar os vasos que irrigam o meu cérebro, tá? E isso vai fazer com que eu venha a ter um bloqueio do fluxo sanguíneo, ocasionado por essa bactéria que era pertencente à minha cavidade oral. Esse tipo de acidente vascular cerebral é o que a gente chama de AVCs periodontais, tá? Que vai se dar justamente por esse tipo aqui de situação. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá. O que vai acontecer? Diferente do Streptococcus pneumoniae, o Streptococcus pneumoniae ele não cresce na presença de optoquina. Já o virídeos ele consegue o quê? Ele consegue crescer. Então o teste de optoquina é um tipo de teste para quê? Para diferenciar quem é pneumoniae e quem é virídeos. Se eu tenho, na realidade, a sensibilidade à optoquina, é Streptococcus pneumoniae agora. Se não apresentar sensibilidade, é o quê? É virídeos. Sempre, sempre, até o fim. Tá bom? Além dessas doenças, né, como eu havia falado, vai apresentar abscesso cerebral, ocasionando em AVC, e abscesso abdominal. Tá bom? Tranquilo? Ele vai apresentar baixa virulência, mas por ele cair na corrente sanguínea, ele vai justamente dar esses tipos de situações. Tá bom? Aqui, ó, é outro tipo de teste, ó. Olha lá, ó. Quadrinho, a inibição da optoquina e solubilidade do Streptococcus pneumoniae em bile, ó. A bactéria foi cultivada durante a noite em agar-sangue de carneiro, né, no caso aqui o disco, a optoquina, né, que é o etil hidroxicupreína, HCI. O disco P foi colocado quando a placa foi inoculada. O que acontece? Os pneumococos são alfa-hemolíticos e apresentam uma área esverdeada em torno das colônias, né? Então, uma área aqui esverdeada, tá? Então, estava certinho o que eu havia falado. A zona de inibição é em torno de 4 milímetros, indicando que os micro-organismos são pneumococos e não Streptococcus viridis. O que ele está querendo falar? A área aqui houve uma inibição, ó, eu não consegui, na realidade, fazer com que as bactérias crescessem ao redor desse disco, logo Streptococcus pneumoniae, tá? Agora, já na foto B, né, que é a imagem aqui ao lado, o que a gente vai ver? A gente vai ter Streptococcus viridis, parece similar aos pneumococos. Olhando assim é similar. Só o que vai acontecer? O crescimento do viridis ele não é inibido pela optoquina. Então, no momento quando a gente vai disseminar o micro-organismo, né, a gente vai querer fazer o teste. Só que se a gente olhar bem, um é semelhante ao outro. Agora, o que vai matar essa diferença é o quê? É a sensibilidade. Se um é sensível, é pneumônia. Se um é resistente, é virídeos. Tá legal? Tranquilo? Então, é o que a gente vai conseguir diferenciar no modo ali de cultura. Tá bom? Tranquilo? E aqui a gente tem, né, a gente consegue identificar o Diplococcus pneumoniae, né, através da coloração de grã. Pela coloração de grã a gente consegue aqui verificar, mas aí a gente faz outro teste para a gente matar justamente esse tipo de situação. Mas o professor, fala comigo. Mas tem como classificar esse tipo de bactéria só utilizando agar-sangue? Cara, poder até tem. Como assim? No momento que a gente está ali trabalhando no hospital, a gente tem que entender que no diagnóstico do paciente, a gente tem inúmeros profissionais ali atuando. Tem profissional atuando no cuidado, que perita de enfermagem, tem um profissional ali que atua no diagnóstico da doença, e tem um profissional que vai atuar no diagnóstico laboratorial.
Então, por exemplo, o médico verificou ali um camarada. O camarada ele chega ali com uma radiografia, né? Ele apresenta ali a radiografia torácica esbranquiçada. Né? Ele apresenta ali um desconforto respiratório. E ele apresenta, né, um quadro de inflamação ali no parênquima pulmonar, logo onde o quê? Tipo de pneumonia. Então ele vai pedir justamente ali esse tipo de teste e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a colonização, né? A colonização, não, perdão, a gente vai fazer ali a técnica do esfregaço, vai colocar ali no H100 e a gente consegue ali verificar se houve ou não a sensibilidade à pitoquina e aí a gente mata ali o resultado, tá? Quando eu falo técnica de esfregaço, estou falando que é um dos modos que a gente faz para colonizar, mas tem outro, tem do escarro, tá? Tem a copocultura, né? Não estou falando que é para pneumonia, estou falando de teste, tá bom? E a gente consegue matar. Bom, dito isso, eu encerro essa parte, né, de cocos gram-positivos e depois a gente vai entrar em cocos gram-negativos, tá? Aí eu vou falar dos cocos gram-negativos e posteriormente eu vou falar dos bacilos, né, gram-positivos e gram-negativos. Eu mato essa parte ali de bactéria para vocês, tá bom? Só para terminar aqui o vídeo, não ficar mais extenso do que já está, esse vídeo eu estou disponibilizando tanto na plataforma da instituição e também no grupo de vocês pelo WhatsApp, tá? Para que todo mundo venha ter acesso. E alguém do grupo de vocês também perguntou sobre em relação à videoconferência, né? Que a plataforma está disponibilizando aos professores. Eu vou ver isso tudo bonitinho para vocês e eu vou entrando em contato com vocês para a gente fazer o melhor possível para que todo mundo possa aprender, tá? Se você teve alguma dúvida em relação ao vídeo, alguma coisa que passou despercebido, ou que eu falei que você não entendeu, você pode me chamar no grupo, ou você pode me chamar da plataforma, que aí eu respondo pessoalmente, ou faço um outro vídeo apontando, né, as dúvidas que vocês tiveram, e aí eu explico de maneira mais detalhada para vocês, tá bom? Fica com Deus, continue no teu objetivo, para que você venha conseguir o teu diploma aí que você tanto almeja, tá? Um beijão, fica com Deus aí todo mundo.